Doutoras e doutores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da M, um dos primeiros nesse novo formato que a gente está testando. E para quem não me conhece, sou Pedro Gesteira, faço medicina na UFRN, estou agora no 8º período e fundador da mentoria. Então, assim, todo o conteúdo que você vai ver dentro desse canal é pautado em te ensinar a estudar do jeito mais inteligente para você ter mais resultado, como eu consegui ter lá atrás, aplicando a metodologia que hoje a gente ensina aqui dentro da M. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Hoje eu estou aqui, como vocês já devem ter visto aí no título, com Lele Estudes, Letícia Cristina, que tem uma história fantástica para contar para vocês. Primeiro, né, sobre evolução em dia 1, mas também falar sobre dia 2, sobre estudos como um todo. Então, vamos focar aqui porque a gente tem um tema muito massa para bater. Como vocês viram aí no título, ela conseguiu essa evolução de 19 para 41 acertos na prova, foi de humanas, né, Leti? De linguagens. De linguagens, de linguagens. E isso no ano em que ela estava cursando IF, com aulas de manhã e de tarde, ou seja, com rotina com pouquíssimo tempo disponível para de fato focar no Enem. E ela está no 4º ano, né? O ano de encerramento, então assim, um ano que é muito pegado. Tem muita história para a gente contar aí. Esse vídeo vai te ensinar a estudar com muita inteligência. Então, se você chegou até aqui agora, se acalma aí, dá play no vídeo, continua, prepara o seu caderno para pegar todas as dicas e os conteúdos e vamos que vamos, porque ela tem muita coisa para falar para a gente. Leti, para a gente iniciar aqui, se apresenta para a galera, conta um pouquinho sobre quem você é, seu arroba, quantos anos você tem, que curso você faz no IF, acho que é legal contar para o pessoal também, e aí eu retomo para a gente focar no tema do vídeo. Beleza. Meu nome é Letícia Cristina, eu tenho 18 anos e atualmente eu sou estudante do IFRN, Campus Currais Novos. Lá eu faço um curso integrado com o ensino médio, é um curso técnico em alimentos, então que tem duração de 4 anos e hoje, em 2022, eu estou no meu último ano de curso. Resolvi iniciar minha trajetória para o Enem como vestibulando de medicina ano passado, né, aproveitando que ainda estava no ano de treineira para começar a aplicar algumas estratégias, fortalecer a base. E esse eu estou no meu segundo, agora eu estou no meu segundo ano de preparação, né, mas é o ano realmente valendo. E tem sido muito mais fácil, digamos assim, estudar nesse ano tão desafiador, né, que tem várias tarefas. Lá no IF a gente conta com, né, tem a obrigação de fazer o TCC, de fazer um projeto de pesquisa para executar, fora provas, seminários, uma rotina muito puxada. E com estratégias eu venho conseguindo conciliar esse ensino médio com o estudo para o Enem. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Como você aplicar as estratégias corretas para evoluir esse número de questões, né? Manter essa base ali de 40 acertos, 38, mesmo estando no ensino médio. E se você já terminou o ensino médio, esse vídeo também é para você que não está conseguindo evoluir, que está ali travado no seu número de acertos da prova do primeiro dia. É isso, senhoras e senhores. Então, vamos lá. Tem muito conteúdo bom para a gente bater. E para a gente começar, né? Eu quero ir logo no que é o título do vídeo, porque é o foco aqui. É para a gente contar para o pessoal, Leti, como é que você fez para sair de 19 acertos para 41 na prova de linguagem e também falar sobre a evolução em humanas. Dia 1 como um todo. E eu estou muito feliz, galera, tá fazendo esse vídeo aqui, porque, como eu já tinha falado da Letícia antes, né? A gente já fez uma mentoria aqui pela AM antes, e a gente conversando, eu comentei o seguinte. Hoje, eu até falo muito pouco sobre dia 1, porque eu acho que as pessoas olham e pensam, Pedro fez Enem há muito tempo. Não, o caso de Pedro é um caso pontual, um caso particular. Mas eu adoro falar sobre dia 1 e ver a história da Letícia corrobora com o que eu vivi, por quê? Porque no meu ano de cursinho, o ano que eu passei para medicina na UFRN, no meu único ano de cursinho, eu não fiz cursinho de humanas. Eu entrei por 2 meses, eu fiz fevereiro, março e abril. E aí já saí, né? Fevereiro, março, abril, não continuei mais depois, em maio ainda fui uma aula ou outra, mas parei, saí do cursinho de humanas e foquei em estudar para o dia 2, naturezas e matemática, e eu dediquei um pouquinho de tempo estudando humanas, de um jeito muito parecido com o que a Letícia fez, e eu tenho um resultado muito bom. Resultado esse de 38 acertos em humanas e 38 linguagens. Só que o meu caso era um pouco diferente da Letícia, porque eu tinha feito o ensino médio não no IF, né, no Instituto Federal, fiz uma escola particular, um salesiano muito bom aqui em Natal. Então, assim, eu tinha uma base de humanas, eu sabia disso, e eu sempre pensava, não vou ficar falando muito sobre dia 1, porque eu acho que o pessoal sempre vai fazer, Pedro teve uma base diferente, sempre vai seguir para essa linha. E o caso do Letícia mostra que não é só o meu caso, é sim muito mais a estratégia que funciona independente do seu perfil. Então, se você está numa escola pública, se você faz ensino médio ou até também numa escola privada, independente do caso, vai servir o que a Letícia tem aqui para falar para a gente. Então, Leti, conta aí para o pessoal, qual foi a sua base em humanas, né? Para que ninguém comece a falar que você só conseguiu essa evolução porque você tinha uma base fenomenal na teoria de humanas e de linguagens, né?
E aí você conta pra gente como é que está sendo o estudo que você faz esse ano. Porque para você sair de 19 para 41 no intervalo, né, nem 8 meses ainda, porque a gente ainda está em setembro, é porque muita coisa aconteceu e eu quero que você explique para o pessoal. Então, bora lá. Então, né, até o meu nono ano, eu estudei em escola particular a vida toda, em escolas muito boas de onde eu moro, né? E a minha base em humanas era muito boa, de fato, mas eu só estudava história e geografia. E aí, quando eu entrei no IF, né, no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a, de fato, encarar sociologia e filosofia. Mas lá, a nossa dinâmica é ver tipo, filosofia em um semestre, sociologia no outro semestre, intercalando uma com a outra. E geografia e história, que é o mais interessante, é que geografia eu vi só nos 2 primeiros anos e história eu estou vendo nos 2 últimos. Então, acaba que alguns conteúdos de geografia, por exemplo, eles vão ficando ali guardados, esquecidos, e contribui mais ainda para que eu não tenha um bom resultado nessa prova de humanas. E com respeito em relação a linguagens, né? Lá a gente não tem aula de literatura, de fato, tem aula de língua portuguesa que vai abordar todos os conteúdos de língua portuguesa, e não com foco para a prova do Enem. E esse acerto de 19 questões que Pedro falou, sim, é verdade, eu não tenho vergonha de contar para as pessoas. Foi no meu último Enem, o Enem 2021, uma aplicação regular, e quando eu corrigi a prova, eu me senti um pouco frustrada, claro, né? Mas esse resultado serviu para que eu pudesse me encontrar essa prova. E quando eu comecei o ano de 2022, eu tive a certeza que eu queria, né, estudar para essa prova de fato. Só que o que eu estava no pensamento, né, é de fazer um cursinho para todos os conteúdos de linguagens e todos os conteúdos de humanas. Só que o meu tempo não permitia. Então, como eu tenho que conciliar, né, o ensino médio com o estudo para o Enem e para o curso que eu quero, que é medicina, a prova de natureza e matemática acaba pesando mais, eu tive que colocar na balança. Então, se eu fosse ver aula de linguagens, de sociologia, filosofia, história e geografia, que eu precisava, eu não conseguiria conciliar tão bem as outras matérias. Então, em janeiro de 2022, eu comecei a ser acompanhada pela mentoria, canal aqui que você está assistindo esse vídeo. E a minha mentora, ela foi assim, esse acompanhamento foi primordial para que eu esquecesse de ver essas aulas e focasse somente no que ia me dar esse resultado no tempo que eu tenho disponível. Deixando claro que é muito importante ver todo o leque de conteúdos que a prova do Enem exige, claro, mas você tem que analisar o tempo que você tem disponível, a sua rotina, as suas dificuldades, qual a prioridade que você tem que dar para o curso que você quer, e foi isso que eu fiz com a ajuda de alguém que já é aprovado em medicina, né? Então, a nossa estratégia que foi definida no início do ano foi qual? Estudar por provas antigas, fazer Enem PPL, Enem Digital, todas as aplicações, como também os simulados que o SAIS e o Bernoulli oferecem gratuitamente. Então, no início do ano, eu comecei fazendo esses simulados, do SAIS e Bernoulli principalmente, e quando acabou eles, né, os que tinham disponíveis, aí eu comecei a fazer as provas antigas. Já fiz todas as provas antigas do Enem regular e agora estou no PPL. E aí, para minha surpresa, né, eu já havia evoluído bastante nas provas, mantendo ali uma faixa de acertos em 38 questões, 37, que já é algo muito bom, né? Mas quando foi no meu último Enem, no último simulado, aliás, que foi o Enem PPL 2020, 2019, se não me engano, eu consegui bater o recorde de 41 questões de linguagem, sem fazer nenhum cursinho. E o que bate na minha história com o Pedro é que eu comecei o ano fazendo cursinho de linguagens. Eu continuei, acho que uns 3 meses fazendo cursinho só de linguagens, mas eu vi que eu não estava conseguindo dar conta das aulas, não estava conseguindo achar um tempinho para assisti-las, e eu tive que abrir mão. Mas continuei estudando para a prova, né, a partir dos erros, e fazendo estudo dirigido desses assuntos que eu estava errando. Leti, muito bom, muito bom. Seguinte, para a gente puxar aqui, quando você faz esse simulado e você termina a prova, tipo, dê mais detalhes para o pessoal sobre o seu processo de correção. Depois que você falar, eu vou contar como é que eu fazia. Acho que vai ter muita coisa em paralelo aí. Mas eu quero deixar o mais claro possível para quem está em casa agora e tem medo de fazer isso porque fica, eu não vou ver a teoria. Meu Deus, você até tocou nesse ponto, né? De a gente tem que ver toda a teoria. Sim, pessoal, a gente tem que ver. E não é porque você está estudando por simulado que você não vai ver. Mas, Leto, conta aí, como é que você vê a teoria, então, depois de uma prova?
Exato. Eu também tenho esse medo, inclusive, né, de não achar que não ia evoluir estudando somente por simulados. Mas qual é a minha rotina de simulado, né? Não adianta só você fazer, estudar por essas provas antigas, se você não vai ter o tempo de corrigi-las. Então, no meu horário de estudo, já tem lá o horário de correção para o simulado do dia 1, né? Por mais que às vezes não tenha tanto conteúdo como o dia 2, mas tem o horário de correção. E assim que eu acabar esse simulado, eu vou fazer o diagnóstico, assim como eu faço para a prova de natureza e matemática. Eu faço um diagnóstico, corrijo o gabarito, né, e faço o diagnóstico das questões. Se essa questão foi por interpretação, foi por dúvida de algo que eu já sabia, ou se foi por conteúdo que eu preciso realmente estudar. E a partir desse diagnóstico, das questões que eu estava errando, é que eu ia fazer o estudo dirigido. Se eu errei uma questão por interpretação, eu vou só buscar ver o gabarito comentado, ver onde foi ali que eu errei, achar a pecinha e entender sozinha a partir dali. Se for um erro por dúvida, eu vou, né, rever a resolução, procurar entender sozinha e ver se eu preciso realmente voltar na teoria a partir daquela dúvida, ou se já foi preenchida só na resolução da questão. Isso foi um conteúdo, que é essa parte de ver conteúdo, era principalmente em humanas, por ser uma prova mais conteudista, né? Eu assinei o Ferreto, a plataforma Ferreto, inclusive indico muito, gostei muito da qualidade das aulas para humanas. E digamos que nesse simulado eu errei muito pré-socráticos, que é um assunto bastante recorrente. Então eu ia lá no Ferreto, assistia aula de pré-socráticos, fazia mais questões, e ali, quando caía em outros simulados, eu já estava sabendo do conteúdo e ali acertava aquelas questões caindo pré-socráticos, por exemplo. E assim eu fui fazendo ao longo do ano. Fui errando assuntos que eu não havia estudado ainda, ou assuntos que eu já tinha estudado no IF, né, mas não lembrava. E fui construindo esse leque de conteúdos até chegar nesse número de acertos. Foi uma evolução assim gradual, né, ao longo do ano. Eu não comecei o ano acertando 38, 40 questões nessas provas, não comecei, né? A minha média de acertos ainda estava na faixa de 28, 30, mas aplicando essas estratégias de correção eu consegui evoluir. Muito bom. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para entender até hoje, assim, como é que foi sua evolução e como é que está hoje. Por exemplo, quando você pega uma prova hoje, você está tendo essa casa de 7, 5 erros. Os erros que você ainda tem estão mais em conteúdo ou mais em interpretação, aquela parte de estratégia de leitura de prova mesmo? Então, é bem dividido, sabe, Pedro? Tá diminuindo assim a quantidade de erros por conteúdo, às vezes é mais uma dúvida ali que faltou estudar e mescla também com interpretação que é mais difícil assim, então tá bem dividido. Nessa evolução que você teve, lá do começo do ano para agora, você percebe que o que você desenvolveu foi mais relevante em conteúdo ou em noção de prova? Estratégia lendo enunciado, até aquele pulo do gato, como a gente gosta de falar, de saber executar uma prova. Você acha que você se desenvolveu mais onde? Eu gosto de fazer essa pergunta. Então, sem dúvidas alguma, foi nessa parte de estratégia de dar o pulo do gato nas questões, né? De interpretar melhor, porque a minha dificuldade maior era a interpretação. Eu tinha muita dificuldade em interpretar as questões, né? Às vezes eu até sabia o conteúdo, mas não sabia ali aquele ponto que faltava, sabe? E quando eu passei a entender como é que as questões do Enem são cobradas, como é que uma dificuldade muito grande também que eu tinha é que duas alternativas eram verdadeiras, mas é aquele famoso distrator. Uma está mais correta que a outra. E é por isso que eu errava, era por isso que eu errava muito, né? Eu sempre ia na que estava menos correta. E quando eu passei a praticar muito, muito, eu fui aprendendo a entender como é que essas questões funcionavam e passei a interpretar bem melhor. É tanto que eu refiz a minha prova de linguagens e humanas do Enem 2021 e eu acertei um número de quantidades, uma quantidade de acertos, né, de questões muito maior. E quando eu fui ver lá no meu caderno, sem conferir as respostas, né, só conferir no final. E eu fui ver questões que eu errava muito fáceis, que estavam ali na minha cara, mas eu não conseguia identificar. E foi a partir dessas estratégias que eu fui desenvolvendo esse poder de interpretação. Com certeza foi nessa segunda parte, de saber conhecer a prova, de saber interpretar. É isso, doutores e doutoras. Eu falo muito sobre a importância de fazer prova, não só para aprender mais o conteúdo. Primeiro, aprender mais o conteúdo também,
E eu bato também nessa tecla. A gente geralmente aprende o conteúdo melhor quando estuda depois de uma prova, por todas as razões dos fatores relativos ao aprendizado, eu falo mais sobre isso em outro vídeo, mas também pelo condicionamento de prova. Por isso que agora, a gente está gravando esse vídeo em setembro, né? Vai sair em setembro aí no canal. Se você agora está fazendo aquela revisão por calendário de revisão, lista global de assuntos, galera, é bom? É. Mas uma coisa que o simulado tem de diferente de listas é a abordagem das questões. É esse cuidado em trazer questões que têm abordagens muito parecidas com a prova do Enem, que são abordagens sempre traiçoeiras aí. Então, quando você se acostuma a fazer muita prova, você fica esperto nessas cobranças. E isso é o principal game changer na prova do Enem. É esse. Foi mal se você é aquela pessoa que se preocupa em bater cronograma, fechar conteúdo, mas esse não é o principal diferencial. O principal diferencial na prova do Enem é saber fazer prova, e o Enem é muito claro com isso. O Enem sempre foi muito jogo aberto com isso, TRI está aí para corroborar com essa questão. Então, assim, o ponto, pessoal, é revisão, é muita prova, é volume de prova. Não deveria ser nem só na revisão, deveria ser o ano inteiro, como o Let fez e está colhendo agora os resultados. Mas está na revisão, bicho, prova, 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 sem parar o máximo que você puder. E aí, Leto, vou contar pro pessoal um pouquinho de como foi a minha vivência, né? Conta aí, Muito Pedro. parecida, foi muito Show. parecida, assim, eu vou ser bem rápido. Mas o foco que eu tive foi, poxa, eu tenho uma base muito fraca em naturezas e matemática. Tipo, eu não era um cara bom em naturezas e matemática. Muito trabalho em física, muito trabalho em química, e eu era até medroso mesmo, porque eu nunca tinha estudado muito na escola. E assim, não tinha histórico de nota alta, aquela coisa. Então, assim, eu ficava, sabe, nervoso, não, eu tenho que estudar muito história, ou eu tenho que estudar muito física, química, porque é muito difícil, se eu não tiver muito tempo, eu não vou conseguir. E eu sempre tive uma leve dificuldade para aprender conteúdo técnico. Eu nunca fui uma pessoa de conteúdo técnico. Acho que até pelo meu jeito é fácil perceber, eu não sou Sei. técnica. E com isso, eu me preocupava com o fato de eu estar lá estudando química, física, biologia ou matemática, e eu lembrar que, nossa, eu estou com matéria atrasada de humanas. Tipo, tenho que estudar a aula do cursinho da semana passada, porque vai ter aula de novo e eu não terminei ainda. Então, isso me fazia ficar, tipo, atrapalhava o meu estudo de química, física, biologia e matemática, no dia 2. Então, foi essa a principal razão que eu fiz. Nossa, eu tenho que parar humanas. Porque se eu ficar indo pro cursinho ainda, se eu ficar indo pra aula, eu vou ficar nessa noia, eu vou ficar nervoso, preocupado, porque eu tô indo pra aula e não tô conseguindo estudar. Então, poxa, eu não vou nem mais para aula. E com isso eu já vou conseguir ficar melhor, mesmo sem estudar o cronograma como eu iria, né, assim, como eu queria, como eu almejava. Então, eu parei aquilo ali para eu ter Hum. mais tranquilidade com naturezas matemática e toda a parte do dia 2. Isso foi fantástico para mim, assim, foi uma coisa fenomenal. E eu nem esperava que fosse ser tanto dessa forma, porque eu estudei mais calma, eu passei a estudar dia 2 com muito mais calma. E com isso eu percebi que eu conseguiria ainda assim estudar para dia 1, só que fazendo simulado, fazendo esse processo, em que eu iria filtrar muitos assuntos e iria estudar só o que, poxa, eu via que assim estava em toda a prova e ainda assim eu errava. Aí não, vou ali ver uma aula. Um ponto legal, Let, é que no meu ano de cursinho, eu também usei os professores que estão no Ferreto, né? Que é o pessoal que era do canal Parabólica, né? Pronto. Sim, sim. São esses aí, Pedro Os Rendo. mesmos. Pronto. Então, assim, Show. eu via muita aula dele. E era nesse formato, fazia a prova. Eu tentava sempre juntar a correção no mesmo dia, porque assim, eu tinha acabado de fazer a prova e eu fazia separado, né? Fazia um dia humanas, um dia linguagens. Então, eu terminava de fazer a prova, eu já corria direto ali para fazer a correção, tentar encaixar isso no mesmo dia e justamente aqueles erros que eu tinha por dúvida ou por conteúdo, né? Dúvida, um assunto que eu já estudei, mas eu ainda errei, e conteúdo, um assunto que eu não estudei ainda naquele ano, eu colocava no meu caderno. E eu gostava de usar o caderno como? Antes de fazer a prova. Antes de fazer a prova, você parava ali meia hora e folheava. Erros que eu tive recentemente. Pá, 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 pá. Ia fazer mais prova. Infelizmente, eu perdi esse caderno. Mas Álvaro, sócio da gente aqui dentro da mentoria, é engraçado, ele tem até hoje o caderno de erros dele de história. E ele estudou do mesmo jeito. E também teve uma nota, assim, estrondosa, acho que foi 39, foi 37, não lembro agora. E Humanas e Linguagem, no ano que ele passou. Então, assim, galera, você vê que isso é um hábito comum de quem passa para medicina. É dedicar muito mais tempo a naturezas e matemática, e humanas e linguagens, e estudar nesse formato de estudo dirigido baseado em métricas. Né? Você erra, a métrica do erro lhe encaminha para o estudo teórico. Então, isso aí é fundamental. Apliquem na vida de vocês. E, gente, antes de a gente encerrar, Fantástico. tem uma coisa, né, Leto, que a gente vai falar para o pessoal no nosso próximo vídeo aqui. E é sobre a rotina de estudos de Letícia. Por quê? Ela faz IFRN. Acho que ela nem falou muito sobre isso no começo, mas além de prova, tudo que tem lá no IFRN, a carga horária é muito maior do que uma escola normal. Né? É integral praticamente Sim, todo dia. sim. É como a faculdade. O que é bom é isso, né? Você já se É, acostuma com o nível da faculdade. Mas sobra muito tempo exatamente. para focar no Enem. E o IFRN não tem nenhuma obrigação de ser uma escola de performance.
Não, nunca vi Instituto Federal que fala que aprova em medicina, porque a preocupação não é essa. Então, com isso, é muito legal Led contar para vocês como ela faz para conciliar as coisas. Conciliar Enem com IF. E sobre isso, Led, vamos fazer só uma palhinha para o pessoal e dizer que a gente vai fazer o próximo vídeo, né, para a galera? Como o Pedro falou, o IF, ele não tem a obrigação de te aprovar no Enem, de ter professores que vão estar preocupados em te aprovar no Enem. Um ou outro que tem essa preocupação de fato. Mas até a pandemia não tinha aulas à tarde, só aulas pela manhã. Só que como a gente passou 5 meses parados aqui no IFRN, agora no meu último ano de curso, nós estamos tendo aula à tarde, pelo menos uma vez na semana, para diminuir esse atraso e fazer com que o quarto ano ele termine pelo menos em janeiro, né? E receba certificado, receba tudo direitinho para aplicar a nota no SISU. Então, além das aulas de manhã, que já são bastante cansativas, né? A gente ainda está tendo essas aulas à tarde, pelo menos uma vez na semana. É algo que atrapalha um pouco, mas não vai ser um dia que vai colocar uma semana, né, a perder. Pelo contrário, a gente tem que saber, com a ajuda da minha mentora, né, que é, como eu já tinha falado, foi primordial para conseguir conciliar esse ano. A gente conseguiu fazer um horário de estudos que se encaixassem nessa rotina. Então é isso. E aí, tem uma história, tem um ponto que é importante você contar, que no próximo vídeo a gente fala mais, que é sobre o seu deslocamento, né? Porque todo dia você gasta um tempão indo e voltando. Fala pro pessoal aí. Exatamente, Pedro. Você tocou num ponto assim que seria mais um motivo para eu não estar estudando por Enem esse ano. Eu moro em uma cidade que fica localizada a mais ou menos 40 quilômetros de distância da cidade que eu estudo, que é Currais Novos. E geralmente eu saio de casa às 5h40 da manhã, né? Então eu preciso já acordar bem cedo. E chego às 1h30 da tarde, 1h. Geralmente a estrada para onde eu moro é horrível, então esse tempo de deslocamento acaba ficando maior, mas é algo que me deixa bem cansada, não vou mentir, é muito exaustivo, é tanto que nesses 2 meses de preparação eu estou indo morar na minha cidade de F, né? Mas além dessa carga horária super pesada, ainda tenho que me deslocar todos os dias para outra cidade. E Pois é é super isso. cansativo. Se É, você quer a gente vai entender contar com mais detalhes. exatamente, vai lá no outro vídeo, deve estar algum card aqui também. E é isso. Vai para lá e lembra de curtir esse aqui e se inscrever no canal da Amy. Valeu. Brigadão, Let. Tamo junto. Eu